Ora viva, muito boa tarde. Estamos de volta para a última edição do MBC Informação. Seguimos então com as notícias que marcam a atualidade nacional. Iniciou hoje a quarta fase da quarta etapa das manifestações convocadas na última segunda-feira pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Na capital do país, os manifestantes bloquearam algumas avenidas que dão acesso à cidade, o que fez a polícia usar a força para garantir a ordem pública. Respondemos a partir da Avenida Guerra Popular, esquina com a Avenida 24 de Julho, onde neste momento as forças de intervenção rápida vêm na tentativa de retirar um contentor de lixo, mesmo colocado pelos manifestantes. Enquanto a polícia estava engajada em criar condições para que fosse reposta a mobilidade, os manifestantes colocavam de volta os obstáculos. De vez em vez, ia se tornando exaustivo o rameirão, o que culminou com a retirada dos agentes da lei e ordem do local. Este cidadão na imagem vinha no sentido Eduardo Mondlane 24 de julho, foi interpelado pelos manifestantes, deixando-o numa situação de embaraço total. Enquanto que a Avenida Guerra Popular, esquina com a 24 de julho, vive momentos de tensão, a Avenida Eduardo Mondlane vai funcionando na normalidade. Dá para perceber a circulação de viaturas e ainda a presença da polícia e dos manifestantes, mas funcionando tudo a meio gás. As lojas com as portas semi-abertas, é o cenário que se vive a partir da Avenida Eduardo Mondlane. As imagens são de Clayton Mula, Esmeralda Sós para MBC Televisão. Enquanto isso, o governo promete ir às últimas consequências para assegurar a ordem e segurança públicas. O ministro do Interior, Pascoal Ronda, garantiu na tarde de ontem que as forças de defesa e segurança poderão usar todos os meios possíveis para assegurar que as instituições possam funcionar com normalidade, mesmo com o anúncio da quarta etapa das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane. Falando em conferência de imprensa no fim da tarde desta terça-feira, o ministro do Interior, Pascoal Ronda, garantiu que as forças de defesa e segurança estão em prontidão para garantir a ordem e segurança e que para tal serão usados todos os meios disponíveis. O ministro reagia assim a mais uma fase das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane, cujo início é nesta quarta-feira, com duração de 8 dias. O governo de Moçambique, através das forças de defesa e segurança, vai usar todos os meios à sua disposição para assegurar que se possam realizar cerimônias sociais, como sejam casamentos, funerais, festas, entre outras, incluindo o funcionamento normal das instituições normalmente. Nestas circunstâncias, a intervenção das forças de defesa e segurança não deve ser entendida pela sociedade como uso excessivo de força quando a intenção é a de repor a ordem, segurança e tranquilidade públicas, com vista a permitir que as pessoas retomem a sua vida normal. Igualmente, não se deve confundir como uso excessivo de força quando as forças de defesa e segurança empregam os seus recursos para a proteção proporcional de infraestruturas críticas públicas e privadas. A atuação das forças de defesa e segurança e os sacrifícios consentidos pelos seus membros decorrem do seu juramento em consagrar todas as suas energias no cumprimento do dever sagrado de proteção e defesa da pátria e, se necessário, com o sacrifício da própria vida. Pascoal Ronda afirmou ainda que haverá tolerância zero a qualquer ato contrário à lei, destacando que o exercício do direito de reunião e de manifestação pode ser impedido quando se constate que a sua finalidade é contrária à lei, à moral e tranquilidade públicas, aos direitos individuais. Estas manifestações são ilegais porque não cumprem com os requisitos da lei,
por exemplo, a indicação dos dias de semana, horas, rotas e locais de concentração, não obstante outros detalhes ligados à lei nesse contexto. Estes atos e outros contrários à lei, que pela sua gravidade e lesão à paz, à harmonia social, à ordem, segurança e tranquilidade públicas, ao direito de circulação livre de pessoas e bens, ao pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais dos demais cidadãos e ao normal funcionamento das instituições públicas e privadas, são veementemente repudiados e condenados. Tolerância zero a estes atos subversivos e de terror. Ronda acusou ainda Venâncio Mondlane de convocar manifestações violentas contra o Estado, classificando-as de ilegais. O candidato presidencial Venâncio Mondlane desvalorizou ontem, em uma live na sua página do Facebook, os pronunciamentos do ministro do Interior, Pascoal Ronda, e diz que o povo sabe o que quer. Na mesma intervenção, o candidato presidencial apoiado pelo partido Podemos acusou o partido Frelimo de orquestrar fraudes eleitorais há mais de 25 anos. Vimos agora ao Ministério do Interior a falar sobre as manifestações, a dizer que as pessoas não têm que aderir, a tentar associar mais uma vez erradamente que são de manifestações violentas. Não é verdade. Os manifestantes, em vários momentos, temos vídeos que comprovam isso, que quando os infiltrados entravam para fazer distúrbios, os próprios manifestantes é que colocavam ordem, devolviam as coisas roubadas e apanhavam esses homens, que alguns deles até já confessaram em público que são elementos da Polícia da República de Moçambique, que foram mandatados de propósito para fazer distúrbios. Isso está claro. Portanto, essas portagens ilícitas não têm nada a ver com as nossas manifestações. Não é para nós a colocar barricadas, a cobrar dinheiro às pessoas. Por favor, aqueles que são verdadeiramente associados e identificados com esta luta que nós estamos a fazer agora, não se devem envolver nesse tipo de atos. E todos que forem notados nesse tipo de atos de cobrar dinheiro às pessoas devem ser denunciados e devem ser desencorajados pela própria população. A população deve desencorajar isso, deve denunciar isso. Não são nossas práticas, não é para isso que nós queremos fazer. Em relação à livre circulação das pessoas, simples, nós estamos a dizer que a partir das 8 horas as pessoas desligam as suas viaturas, estacionam as viaturas na própria via pública, na estrada. É uma forma de manifestação, mas também é voluntária. Cada automobilista voluntariamente vai desligar a sua viatura. Portanto, não há ninguém que tem que ser obrigado a desligar a sua viatura. Voluntariamente, cada motorista desliga a sua viatura. Voluntariamente. Quem não quiser, e as pessoas podem ir, vão trabalhar à vontade, vão se deslocar à vontade, apenas dissemos que das 8 horas às 15h30, aqueles que se associam à nossa causa vão parar as suas viaturas, vão parar os seus carros, vão parar as suas máquinas, vão parar os seus autocarros, vão parar os seus manchimbombos, vão parar os seus guindastes, vão parar tudo durante esse período das 8 até as 15h30. Já o veterano e fundador do Partido Frelimo, Hélder Martins, aponta a anulação das eleições e a reorganização dos órgãos eleitorais como solução para a suposta fraude eleitoral, uma vez que os votos que estão nas urnas foram todos traficados. Hélder Martins falava numa entrevista na Mídia Mais TV, onde também propôs a criação de um governo de transição para estabilizar o país. Já não há nenhuma maneira de encontrar a verdade eleitoral.
Não há recontagem de votos, porque os votos que estão nas urnas já foram todos traficados, já não são aqueles que coisa. Os órgãos de gestão eleitoral já demonstraram a sua total incapacidade. Portanto, há que reformar completamente os órgãos de coisa. Portanto, só que fazer uma coisa, anular as eleições. Ponto final, parágrafo. Criar um governo de transição. De unidade nacional, um governo de transição de unidade nacional. Em que, fundamentalmente, seja constituído por técnicos. E com um grande princípio orientador. A ciência no posto de governação. Não podemos tomar decisões baseadas em critérios políticos. As decisões têm que ter uma fundamentação técnica e econômica. O presidente da República, Filipe Nyusi, nomeou em despacho presidencial Américo Julião Letela para o cargo de Procurador-Geral da República. A nomeação do novo Procurador-Geral da República pelo chefe do Estado surge na sequência do término do mandato de Beatriz Buchile. Avança um comunicado enviado à MBC TV. De acordo com este comunicado de imprensa emitido nesta terça-feira, o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, nomeou em despacho presidencial Américo Julião Letela para o cargo de Procurador-Geral da República. A nomeação do novo Procurador-Geral da República pelo chefe do Estado surge na sequência do término do mandato de Beatriz Buchile, que estava fora do mandato há cerca de 2 meses depois de ter cumprido 10 anos no cargo. Américo Julião Letela é magistrado do Ministério Público com mais de 20 anos de experiência. Iniciou suas funções na Procuradoria Distrital de Panda, província de Inhambane, como procurador distrital, posteriormente exercido as mesmas funções no distrito de Vilanculos, na mesma província. Ainda em Inhambane, foi promovido a procurador de nível provincial. Até a data da sua nomeação, o magistrado desempenhava as funções de diretor do Gabinete de Combate à Criminalidade Organizada e Transacional. No mesmo comunicado, Filipe Nyusi designou Maria de Fátima Fernandes Fonseca para o cargo de juiz conselheiro do Tribunal Supremo, reforçando a estrutura do sistema judiciário do país. Com estas nomeações, o presidente promove ajustes estratégicos em órgãos fundamentais para a administração da justiça num momento marcado por desafios institucionais e demanda por maior eficiência no setor. Desta forma, colocamos o ponto final da terceira edição do programa MBC Informação. Prometemos cá estarmos amanhã, pontualmente às 9h30. Continue desse lado, acompanhando a restante programação da MBC TV.